Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Você Motivação. Que essa mensagem possa tocar seu coração. Tenha fé no Deus maravilhoso. Creia nos pequenos milagres que Ele prepara para a sua vida. Deixe seu comentário e like. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe você sempre. Dizem que quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Ou talvez outras portas. Mas às vezes Ele planeja coisas tão grandiosas nas nossas vidas que, em vez de abrir portas ou janelas, Ele derruba uma parede, ou, se for preciso, derruba até muralhas. Somente para nos abençoar. Servimos a um Deus que abre uma porta que ninguém pode fechar. E Ele fecha portas que ninguém pode abrir. Eu pus diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Ele sempre nos diz: levanta, eu te fiz capaz. É sobre isso a mensagem do Padre Fábio. Esperamos que gostem. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu like para que o YouTube reconheça o valor do nosso trabalho e o recomende a mais pessoas. Bom vídeo a todos. Há coisas, há situações que não é você que tem que dizer não. É o outro que não tem de pedir. Nós não podemos nos adaptar. Nós não podemos dar um passo atrás na educação que nós já recebemos um dia. De saber respeitar um espaço. Até mesmo um território sagrado. Às vezes eu vejo a maneira como nós entramos dentro das igrejas. O desrespeito é tão grande. Porque não há diferença entre lá fora e aqui. Eu levo muitos peregrinos pelo mundo, é a primeira coisa que eu digo para eles no primeiro momento da nossa peregrinação. Gente, perceba a sacralidade de cada lugar. Não entre dentro da igreja da mesma forma como você entra no mercado. Não estou falando de religião ainda não. Estou falando de valores, de virtudes, de educação, que é a base. É o primeiro instrumental dessa vida interior que vai nos qualificar como pessoas. É o primeiro tijolo na edificação dessa vida interior que depois vai me dar condições de ser uma pessoa suportável do ponto de vista social. Eu não estou falando suportável de só suportar não, viu? De ser harmoniosa na minha convivência. Minha gente, essa é a maior riqueza que você pode ter na vida. Você estabelecer desde o início este alicerce que vai lhe dar condições de ser uma pessoa educada. Educada. De ser uma pessoa que tenha sensibilidade de perceber o que deve e o que não deve. Onde começa o seu direito, onde começa o seu dever. E de você exercer-se assim. Nós não estamos no Evangelho ainda, nós estamos em Aristóteles. Nós estamos em Platão. Nós estamos nos primórdios da filosofia. Dessa filosofia ocidental que nós conhecemos, que inclusive estabeleceu as nossas normas de direito, de política, de economia. Mesmo que você nunca tenha lido uma página de Aristóteles, mesmo que você nunca tenha lido uma página de Platão, a sua fé, essa sistematização teológica que nós temos, foi influenciada por eles. Mas Jesus, o que tem Jesus a ver com essa história? Não. Jesus é absolutamente original no que disse. Quando eu digo na sistematização teológica, é quando nós vamos estudar Tomás de Aquino, quando nós vamos estudar Agostinho, porque esses homens eram muito inteligentes. E eles começaram a pensar a fé a partir da filosofia. Eles deram um passo atrás. Eles quiseram trazer racionalidade para que o nosso discurso pudesse ser respeitado pelos outros, antes por nós mesmos. Sabe por quê? Nós só vamos viver se de fato houver uma coerência para nós. O que nos faz adeptos de Jesus
é quando nós percebemos que a palavra que Ele nos propõe, que a lei, que a regra que Ele nos sugere, faz sentido. Antes disso não há segmento. Não há segmento antes do conhecimento da verdade. Você pode até ter uma participação. Você pode até ser um número na estatística, mas você ainda não é cristão. Você pode até ser católico, mas ainda não é cristão. Você pode até ser um evangélico, mas ainda não é cristão. Há uma sala de estar onde nós corremos o risco de passar uma vida inteira achando que já estamos no principal lugar. A palavra de Deus na nossa vida só faz sentido quando nós percebemos a coerência, isto é, está alinhavando com o sentido tudo aquilo que eu compreendo e sei de mim, porque é em mim que o mistério se realiza, é em mim que Deus é possível. Ah, mas padre, então para que eu saio e vou à igreja? Para você chegar até você. Isso é fantástico, e está lá naquela passagem que Jesus se encontra com a samaritana, e faz um itinerário maravilhoso de viagem interior com aquela mulher. Aquela mulher estava privada de estar no templo, ela estava privada da geografia da fé. Jesus liberta aquela mulher na chave principal, onde todos os grilhões das suas escravidões estavam presos, colocados. Mulher, vai chegar um momento, e o momento já chegou, em que não será aqui, não será ali, não será lá, mas será em si mesmo, em espírito, em verdade. Então eu posso simbolicamente, religiosamente, sair da minha casa e ir até a igreja. Por quê? Porque lá, aquelas paredes, aquele altar, aquela liturgia, me facilita entrar para dentro de mim. E entrando dentro de mim, eu começo a viver a experiência de um confronto pessoal com Deus, que vai me mostrando cada detalhe da minha indigência, sem nunca me rejeitar. Nunca me rejeita. A minha indigência, essa indigência moral que eu descubro, essa indigência emocional, e aí você pode desdobrar essa indigência em todos os aspectos que você percebe em você. Eu tenho indigências morais, você tem. Nem sempre eu sou justo. Nem sempre na minha relação com as pessoas eu sou capaz de fazer prevalecer a justiça. É uma indigência. O que provoca essa indigência? É um dever de casa a ser feito. Em algum momento da minha vida, alguém me traumatizou, alguém me negligenciou uma necessidade, e pode ser que aquilo tenha ficado definitivo em mim, o medo de não ter. Geralmente, quando a gente foi muito pobre na infância, a gente leva um tempo para ser generoso depois que a vida nos deu alguma coisa. Não é verdade? Há pessoas que não. Há pessoas que parece que já saem da pobreza prontos para a generosidade, mas nem sempre é assim. Quantas vezes eu experimentei isso em mim? Vivi muita indigência material e de repente eu tinha. De repente não estou mais privado. Mas a minha tendência era acumular. Sabe o que era isso? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de coisa boba. Calça, sapato, camisa. Gente, eu sou daquela geração que tinha um sapato 2, 3 anos, que usava até aquilo furar por baixo. A gente colocava uma fita isolante para evitar o buraco aparecer. Os dedos já não podiam nem levantar. Eu sou dessa fase. Experimentei muito a necessidade material. E identifiquei exatamente em mim quando é que essa carência de um dia começou a determinar o adulto que já não carecia mais. Olha que relação interessante.
doentia. Uma criança carente que ainda não foi curada em mim, ditando o meu jeito de ser hoje. Bem, mas eu não preciso mais acumular, eu tenho. Por que ainda estou na necessidade do acumular? Porque ainda não estou livre de um dia não ter tido. E eu ainda não estou curado, porque para mim liberdade é cura. É a experiência de diariamente livrar-me de mim mesmo. Ah, mas são os outros que me amarram. Não. Toda e qualquer escravidão, ela se estabelece no íntimo da nossa consciência. Não é de fora que os outros nos escravizam. Eu posso até ter todos os estímulos da escravidão que me vêm pelos outros. Eu digo isso sempre. Dependendo do círculo de amizades que você tem, da qualidade de vida das pessoas que lhe influenciam, se elas são pessoas livres, é natural que você queira ser também. Mas se elas estão todas amarradas em suas escravidões sociais, é muito provável que você repita o comportamento sem até se problematizar. A indigência moral, ela não é a superação da indigência moral, não é processual, assim como é a superação da indigência física. O controle, digamos, porque indigentes físicos nós seremos a vida inteira. O seu corpo continua limitado, a sua pele continua sem ser posta ao sol. Desculpe-me, é o sol também, né? Ao fogo, mas está administrada. Você assimilou essa indigência. Você sabe muito bem que você não pode pular de um prédio de 10 andares. Seu corpo não está preparado para isso. Agora eu pergunto, por que nós não vivemos o mesmo cuidado com a indigência moral? Por que nós não temos os mesmos cercados de proteção que nós temos para a indigência física, para as dimensões morais, para as dimensões emocionais? Por que nós também não identificamos essas indigências que não podem ser mensuradas? Eu não tenho como medir o tanto que você é ciumento. Mas isso é indigência. Porque o ciúme lhe coloca numa situação desfavorável diante de si mesmo. Você perde a paz. Você perde o sossego. Nenhuma relação é saudável quando o ciúme, esse sentimento de posse, está perpassando o caminho dos dois, ou o caminho entre mãe e um filho, entre um filho e um pai. O ciúme estabelece-se onde existe gente. E sem medo de errar, todos nós temos uma dose de ciúme. Eu não tenho ciúme de ninguém. Mentira. Além de tudo, é mentiroso. Porque no fundo tem. É porque talvez você esteja confortável emocionalmente. Passe por um processo, por uma ameaça de perder para você ver. Quando nós estamos no conforto da emoção, é natural que a gente não reconheça que tem ciúmes. O desconforto é que vai mostrar onde é que está a sua fragilidade. Tudo bem, não é nenhum problema você reconhecer que é tendencioso a sentir o ciúme, a querer o outro para você. Tá bom, mas essa indigência precisa ser trabalhada. É empenho. Qualifica o ser humano quando ele se dispõe a viver esse empenho diário de ir melhorando o que ele tem, o que ele é, o que ele pode, o que ele não pode. À medida em que eu vou tomando conta de tudo aquilo que me faz ser quem eu sou, eu vou assumindo mais autonomia, eu vou ficando mais livre. Tudo bem. Os ateus e os cristãos estão no mesmo patamar de luta. Ninguém está dispensado. O ser humano, se ele não se empenha em superar as suas mazelas, ele nunca vai viver a condição de pessoa. Ele se limita a ser um indivíduo que muito pouco pode oferecer a si mesmo. Tá bom, estamos com esse desafio. Não deve ser uma visão pessimista,
Nós aqui, quando assumimos essas duas indigências, a indigência física e as indigências interiores, da vida interior, que refletem nas dimensões morais, nas questões afetivas, nas questões espirituais, nós então estamos diante de um campo a ser trabalhado. E o primeiro passo, eu até quis anotar aqui. O primeiro passo que eu preciso estabelecer para mim é o conhecimento da misericórdia. A misericórdia de Deus é a misericórdia que vai me dar condições de fazer uma experiência positiva do meu limite. Porque quando eu sou exposto ao meu limite, eu tenho duas possibilidades. Eu o compreendo de forma positiva, como um sinalizador, que vai me ajudar a passar pelos caminhos difíceis e chegar ao meu lugar, ou eu compreendo como algo feio, triste, que eu tenho vergonha. É a cultura da rejeição. Quantos de nós fomos traumatizados quando nos expomos miseráveis a alguém? Quantos de nós aqui criamos uma rejeição interior por nós mesmos? Porque aquilo que você oferecia de si mesmo não bastava para alegrar o outro. E quando nós somos crianças, nós ainda não temos maturidade para poder dizer: eu não tenho obrigação de te fazer feliz. Isso é com o tempo que a gente vai ficando livre disso. Não é assim? Só o tempo vai nos amadurecendo para perceber: olha, se você gosta de mim, que bom. Se não, há bilhões e bilhões de pessoas no mundo que você possa gostar. Eu não tenho que me adequar ao que você quer para ser querido por você. Uma criança não tem essa maturidade. Uma criança sofre naturalmente a imposição dos olhares que tomam conta dela. Porque ela está experimentando duas indigências. E uma mais prevalecente, que é a indigência física. É impressionante a nossa dependência de pai e mãe. Como nós precisamos que vocês gostem da gente. Chega a doer. E às vezes você não gosta daquilo que eu verdadeiramente mostro para você. O seu olhar me reprova. E eu não estou lhe mostrando alguma coisa que eu não sou. Eu estou lhe mostrando o ser limitado que sou naquela hora. E aí os traumas são estabelecidos em nós. O trauma não é outra coisa senão o momento em que nós oferecemos só o que podemos oferecer. E aquilo que oferecemos não é o suficiente para aquele que recebe. Então crio dentro de mim uma indisposição a essa verdade. Então eu começo a fingir. Finjo que sei. Isso na sala de aula é tão presente, não é? Tem professoras aqui? Tem? Vocês sabem do que eu estou dizendo? Aquela pergunta fatídica depois que uma professora de matemática explica a equação, aquela equação complicada para papá. Entenderam? E olha para trás. Aí você é doido para falar que não, é a maioria. Acabou, destruiu. Destruiu toda e qualquer possibilidade de você mostrar a sua fragilidade. Eu não entendi com a mesma rapidez que você. E tenho vergonha de dizer isso. Onde começou isso, minha gente? Com aqueles que tiveram a primeira ascendência sobre nós. Nós não somos por acaso. Em algum momento da vida a gente começou a se rejeitar porque o outro não aceitava o pouco que a gente poderia oferecer. E não é nenhum problema a gente ter tão pouco para oferecer. Sabe, Senhor, o que tenho é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Isso é lindo. Mas na hora que você compartilha o pouco, e você vê o olhar de reprovação daquele que você esperava se alegrar, é como o primeiro desenho que a gente faz.
Os psicólogos são tão radicais que dizem que até o primeiro cocô, que você tem que comemorar o cocô do seu filho. Que coisa linda! Que coisinha mais tchutchuca. Agora não. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, gente, esse menino tá podre. Porque é a primeira produção que você pode fazer sozinho, né? O que você primeiro fez na vida? Não foi outra coisa que você fez. Foi a sua primeira produção independente. Ou então mandou uma gorfada. Ninguém precisa ajudar para a criança fazer isso. Só um exemplo bobo, simples, de como nós não aprendemos a colher o que o outro nos oferece. Nós somos pretensiosos o tempo todo. Nós estamos o tempo todo a serviço também de uma rejeição interior que nos faz cada vez mais indispostos aos limites. Mas essa indisposição, ela só nos faz mal. Eu, toda vez que rejeito a minha natureza, toda vez que eu me coloco diante de um Deus assim, acreditando que Ele tem uma rejeição por mim, ou então quando eu sou ensinado assim, de que Deus tem constantes rejeições por nós, não há possibilidade de haver ali um encontro saudável. A primeira superação que eu preciso viver, quando eu me torno consciente do processo, minha gente, porque isso também é interessante de identificar. Quando é que nessa vida eu comecei a identificar que havia uma rejeição pelas minhas indigências? Quando foi que eu fiquei mais clarificado das dificuldades que eu tinha de mim, comigo, que foram me colocados pela minha mãe, por exemplo? A relação com a minha mãe me fez muito bem, mas ela também me fez mal. E eu preciso separar o joio do trigo, senão a maturidade não acontece. Senão eu não serei capaz de compreender o que de fato ela fez de bom para mim, porque fica tudo tão misturado, que eu perco a capacidade de compreender onde é que estava aquela influência que veio de fora e que não correspondia ao que Deus esperava de mim. Porque isso eu não tenho dúvida. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você é a sua autenticidade. É que você seja você. Preguei semana retrasada sobre aquele texto. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Veja bem que Jesus não está falando de um futuro. Vós deveis ser o sal, vós deveis ser a luz. Não, ele está falando no presente. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então eu sei, a teologia me ensina, a antropologia teológica me ensina, que toda a vida cristã, toda a riqueza da vida humana já me foi dada, está aqui dentro de mim. Agora o que eu preciso fazer é florescer. Erro quando digo a riqueza da vida cristã. A riqueza da vida cristã é quando eu assumo, eu quero a vida cristã para mim. Alguém vai e me batiza. Depois eu vou livremente e confirmo. E depois venho regularmente a esse altar para buscar os sacramentos que vão intensificar o desenvolvimento dessa semente que me foi dada. Deus não tem uma visão distorcida de mim. Os outros até podem ter, eu posso ter, mas a visão que Deus tem de mim não é distorcida. E a Ele eu devo satisfações. Eu não posso criar a minha vida para agradar as pessoas, se eu estou desagradando aquilo que Deus colocou em mim como a semente mais original que Ele podia criar. E somos todos originais. Eu não tenho o direito de rejeitar essa semente que Deus colocou em mim, que faz ser quem eu sou. Eu não posso, é o pior pecado que eu posso cometer na vida, é abrir mão de ser quem eu sou. Padre, mas como é que então nós vamos conciliar essa afirmação que o senhor faz com essa história que a gente escuta a vida inteira de que nós precisamos deixar Deus fazer em nós, que nós precisamos curvar a nossa cabeça, que nós precisamos fazer a vontade de Deus? Pois é, compreenda isso da maneira como merece e precisa ser compreendida.
Tudo o que Deus quer de você já está em você. Agora é só desenvolver. Mas como é que eu desenvolvo, Padre? Sabendo primeiro o que Deus quer de você, o que Ele colocou em você. Não morra ignorante, não morra sem saber tudo o que Deus deixou em você. Não morra sem saber todas as virtudes que o Senhor depositou na sua vida, na sua estrutura humana. Você é único, você é uma riqueza. E pode ser que você tenha sido estragado por muitos indigentes que não souberam administrar as suas indigências interiores. Porque onde existe alguém que não sabe administrar uma indigência interior, ali existe um estrago que contamina muitos que estão ao lado. Eu, como padre, pense no estrago que eu posso fazer se eu não tiver uma honestidade diante de mim mesmo. Eu, toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, eu quero despertar o que as pessoas têm de melhor. Eu preciso cada vez mais trabalhar essa perspectiva em mim, para que isso repercuta naturalmente nos que estão de fora. Quando eu ensino a misericórdia, eu não estou falando de uma condescendência com o pecado. Eu estou falando de um caminho que nos permite chegar à nossa verdade. Então agora eu sou um limitado, eu sou um indigente, eu vou passar a mão na minha cabeça o tempo todo. Não, é o contrário, eu vou me pôr para correr. Vai fazer o que precisa ser feito. Vai correr atrás dos seus prejuízos. Nós não temos o direito de ficar vivendo essa rejeição interior, porque alguém um dia nos rejeitou, ou porque alguém um dia não nos amou como a gente precisava ser amado. Isso é infantilismo. Eu não tenho o direito de justificar os meus erros, porque alguém errou comigo. Não tenho o direito. Eu tenho que cavar com profundidade a minha existência, para descobrir nos meus dias, onde é que se abriga essa força. E lá, quando você tem contato com você, quando você descobre o que você rejeita em você, que não deveria ser rejeitado, você começa a encaminhar muitas soluções na sua vida. Primeira coisa, não rejeite o seu pecado, não tenha medo dele não. Qual é? Isso eu não faço. O ateu de ontem nos deu uma lição de cristianismo. Sim, sou invejoso. E porque sou invejoso, eu sou capaz de falar mal do Padre Alexandre, sou capaz de criticar as atividades dele. E aquele padre? Eu, quando sou invejoso, eu sou uma bomba. Porque eu sou capaz de ser cruel. Então, toda vez que eu percebo a inveja em mim, eu pego ela na mão. Minha senhora, a senhora é minha. E quem tem que ter o comando nessa história sou eu. Não é a inveja que vai me comandar. Sou eu que vou administrá-la com toda a honestidade do mundo. Nós que estamos nos bastidores religiosos, nós sabemos como a inveja é corrosiva entre nós. Um padre que não se alegra com o trabalho do outro. Uma freira que não se alegra com o bem que ela realiza lá, junto aos outros. Mas isso não é um privilégio nosso, não. Onde existe alguém que não está na disposição de administrar as suas indigências interiores, lá o diabólico prevalece. Porque o que é o diabólico? O que divide, o que separa, o que desarmoniza. Ao ser honesto, você dá o primeiro passo na superação. E Santo Agostinho dizia que até no reconhecimento de um defeito você já está na ação da graça. A graça de Deus se antecipa em tudo, inclusive nos dar condições para caminhar no reconhecimento daquilo que é miserável em mim. Então tá bom. Se eu levo a sério a carta de Gálatas, que é o convite à libertação de tudo aquilo que possa me impedir de ser quem eu sou,
Então eu vou começar a viver um dever de casa, diário, de começar a colocar na mesa do meu enfrentamento tudo aquilo que no meu comportamento, no meu jeito de ser, não favorece a minha maturidade. E sem medo, minha gente, eliminar na nossa vida toda e qualquer situação que possa causar essa rejeição interior. Livres da rejeição de tudo aquilo que nos foi oferecido ou que foi cavado por nós mesmos como um dificultador para que Deus pudesse fazer florescer a semente que está em nós. Sim, eu acho que o grande objetivo do diabo é justamente que a gente fique entretidos para não chegar ao núcleo de nós mesmos. Porque a falta de liberdade é justamente isso. A falta de liberdade, ela causa um entretenimento. Me dá um prazerzinho sempre temporário, né? E você vai substituindo por outros. E vai substituindo por outros. E você nunca chega ao cerne da questão. Não há uma superação. Há um entretenimento. Eu posso muito bem viver uma vida sem liberdade, parecendo que sou livre. Hoje, esse discurso da libertinagem, né, não é outra coisa, senão um bando de gente amarrada em suas necessidades, sem nenhuma disposição de lidar com elas para superá-las. E o caos social se estabelece aí, onde os libertinos fazem parecer ser liberdade o que eles vivem. Uma gente que não quer regra. Se todos fossem iguais a você, que não gosta de regras, que insuportável seria viver. Vamos mudar a música do Tom Jobim? Quando existe uma pessoa no núcleo familiar que não faz essa lição de casa, de corrigir na vida interior, ou de colocar essa indigência interior sob a dinâmica do trabalho, da rotina, da luta, é insuportável. Uma pessoa que não muda. Ah, eu já estou velha demais para mudar. Pois é. Pois então, saiba que envelhecerá na amargura. Porque quem não muda fica só. Quem não está disposto a viver a lapidação do Evangelho, porque isso é tão interessante. Quanto mais você mergulha no conhecimento de Deus, mais Ele vai apontando para você onde é que estão as suas rejeições. E Ele lhe ajuda a viver o acolhimento dessas situações para que você cuide delas, não para que você se acostume com elas. Então tá bom, eu vou reconhecer que sou ciumento e vou ficar a vida inteira dizendo, sou ciumento, sou injusto. Não. A ação de Deus na nossa vida é justamente, num primeiro momento, esclarecer-nos. E depois que nos esclarece, Ele nos ajuda a encaminhar com a gente mesmo. Chega dessa religiosidade que não nos ensina a olhar essa miséria que nos habita de uma forma honesta, à luz da misericórdia divina. Porque quando eu sou iluminado pela misericórdia divina, eu me torno mais esclarecido sobre o que eu posso fazer comigo. E estando no trabalho comigo, eu perco um pouco o tempo que me sobra, que me faz ficar o tempo todo querendo cuidar da vida do outro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando nós nos dispomos a cuidar das nossas indigências interiores, não nos sobra tempo para fofoca, não nos sobra tempo para tantas coisas que fazem parte da nossa vida. Quando a gente começa a administrar as nossas indigências, você fica muito mais tolerante com ela.
Não no sentido de passar a cabeça e dizer, pode pecar à vontade, tá? A mamãe está aqui para te proteger. Não é isso não. Misericórdia comporta justiça. Volto a dizer, não é condescendência com o pecado. Eu, quando me olho à luz da misericórdia, não é para passar a mão na minha cabeça e ficar acomodado nos meus defeitos. Não, não é não. Eu me olho à luz da misericórdia, é para não acreditar na condenação dos que estão de fora. Porque se tem uma coisa que o diabo conseguiu, é militante. E são todos muito religiosos. Estão todos muito militantes. Eu, quando eu quero viver, eu tenho que ir para a solidão. Quando eu quiser viver uma relação justa comigo, eu tenho que fechar todas as portas das condenações, inclusive das rejeições que me foram colocadas, que também me condenam. Aí, se eu não entro no Santo dos Santos, o lugar onde só cabe um, nada acontece. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que desfazer os nós. Do sapato, da gravata, dos meus sonhos, dos desejos. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber as escadarias de toda e qualquer vaidade que eu tenho em mim. Limpá-la, eu tenho que sangrar tudo que em mim é um obstáculo. No Santo dos Santos, você não entra com seus diplomas, com seus discos de ouro, com seus colares, com suas titulações. No Santo dos Santos, nós entramos só nus. Talvez seja a coisa que mais me dói, como homem. Não é como padre. Talvez seja o sentimento que mais me machuca. É quando eu vejo um discurso religioso negando a outro o direito de ser recebido por Deus. Porque eu olho para aquele que me traz aqui. Eu fiquei padre por causa de Jesus. O que me faz ser cristão, graças a Deus, é Jesus. É olhar para o seu jeito de viver, para o seu jeito de pensar e descobrir que faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Se hoje eu deixasse de ser padre, se eu fosse expulso, eu continuaria cristão. E eu não mudaria uma palavra do que eu tenho dito, porque faz sentido. E para mim o especial é perceber que o sentido que eu percebo dentro de mim está alinhavado pelas Escrituras. Jesus não dispensou ninguém que fosse honesto, minha gente. O único que foi com uma resposta um pouco estranha foi aquele menino que trouxe um monte de diploma para ele, que o Evangelho chama de jovem rico. Que riquezas eram essas? Todas as que impediam de chegar ao Santo dos Santos, que é aquele lugarzinho estreitinho dentro do templo, onde só os sacerdotes tinham o direito de entrar uma vez por ano, que era o lugar privilegiadíssimo do encontro, e que é ressignificado por Jesus no momento em que ele encontra com a samaritana. Aquela mulher estava privada, ela era rejeitada, ela tinha uma cultura de rejeição dentro dela. Ela era rejeitada por ser mulher, ela era rejeitada por ser samaritana, era rejeitada por ter uma vida absolutamente incorreta. E Jesus diz para ela: se quiser, você não só pode entrar dentro do templo, você pode entrar ao Santo dos Santos,
é o lugar mais especial. Ele não usou essas palavras para ela, mas você deduz que o que ele estava sugerindo para ela era isso: livre-se das rejeições que os outros colocaram dentro de você. Livre-se das rejeições culturais, livre-se das rejeições religiosas, de tudo aquilo que foi um discurso desonesto, que não compreendeu quem você era, porque foi feito a partir de um homem ou de uma mulher que também não compreenderam quem eles eram. Seja honesto. Quando for evangelizar alguém, quando for evangelizar os seus filhos, seja honesto. Olhe-se. E também encontre essas rejeições que estão tão arraigadas dentro de você. Sim, todos nós aqui, de alguma maneira, um dia, foi nos colocada essa compreensão tão equivocada. Deus tem dificuldade com você, viu? Por isso. Mas eu estou te falando isso porque te amo. Ah, tá. É o último da fila que ele escolhe. Você olha para os apóstolos, os discípulos que Jesus quis com ele. Eu não escolheria nenhum deles. Aí você, num determinado momento da sua vida, se sente menos cristão por isso, porque você tem dificuldade de sentir-se amado, porque o resultado da sua vida não é satisfatório, não é o suficiente para você sentir que Deus possa ter um carinho por você. Nós estamos errando. Em algum lugar nós estamos errando terrivelmente. Porque se nós provocamos isso nas pessoas, se nós estamos colocando uma indisposição entre elas e Deus, de alguma forma nós estamos errando na construção dessa palavra, na construção desse discurso. Eu não sei o que restou de você. Eu não sei quantos anos você tem de cristianismo. Eu não sei quais foram as batalhas que você precisou enfrentar. Quantas pessoas olharam com desdém para você. Quantas pessoas ainda olham nos dias de hoje não acreditando na sua luta. Eu não sei quantas pessoas olharam com desprezo para você pelos erros que você havia cometido ou pelas próprias escolhas erradas que você fez, não sei. O que eu sei é que se você não colocar essa rejeição sob comando, você ficará privado de saber o quanto Deus ama você. Ele troca reinos. A palavra diz isso. Troca reinos. Dispensa toda e qualquer riqueza para ficar com você. Eu não tenho direito de mudar uma linha desse evangelho. Então, se eu estou errado, eu prefiro errar ao lado dos que hoje são rejeitados. Se eu estou errado, nas minhas convicções que me foram dadas pela minha experiência com Jesus, eu não me importo de ser condenado depois, porque essa condenação em vida eu não quero viver. Saber que em nome de Deus eu desprezei alguém, saber que em nome de Deus eu tornei a vida de uma pessoa pior do que já era, essa condenação em vida, minha gente, eu estou consciente que não quero viver. Volto a dizer, não sou um homem conivente com o pecado. Não. Em nenhum momento da minha vida vocês vão me ver conivente com as estruturas diabólicas que nos rondam, que matam os nossos filhos, com as mentalidades que estão cada vez mais
diabólicas e socializadas. Não, não estou falando disso. O que eu não quero é perder a oportunidade de anunciar esse Deus amoroso, libertador, que provoca uma vida nova em toda criatura que honestamente dele se aproxima. E se hoje você é essa criatura, para isso eu vim aqui. Você pode ter certeza que eu sou um homem de muitos erros, de muitos defeitos, mas eu não perco de vista o amor que Deus tem por mim. Não estou acomodado nos meus pecados e nem tampouco quero me acomodar neles. Já cometi muitos, mas eu não rejeito nada do que eu fiz nessa vida, porque é justamente o que eu fiz na minha vida, de certo e de errado, que me trouxe aqui hoje e que me... Para isso você faz direção espiritual, para isso você reza, para eu encontrar os que estão querendo o mesmo que eu. Eu quero essa melhor versão, gente. Eu não quero morrer sem o download de tudo que eu posso. Sabe, quando eu sei que Deus colocou dentro de mim um ser humano tão bonito, eu quero fazer ele vir para fora. Ontem, quando o professor falava, eu falei, meu Deus, como nós somos ignorantes, né? Você não sentiu vontade de estudar ontem, não? Eu senti. Se tivesse uma faculdade aberta, eu ia lá me matricular para o vestibular. Conversando com o Everson, meu irmão, meu amigo, que está a vida inteira já do meu lado, ele falou para mim, padre, me senti um analfabeto. Eu fui 2, Everson. É tão bom a gente ver uma pessoa sábia, um conhecimento, articulando tudo aquilo que a cultura lhe deu. E olha que ele ainda não é a melhor versão. Daqui 10 anos esse homem vai estar mais brilhante ainda, mais brilhante, mais brilhante. O apóstolo Paulo foi assim. Aquela versão, quando caiu do cavalo, nossa, matava a gente. Mandava matar a gente. Olha a última versão de Paulo. É essa que nos chega. Um homem brilhante que conseguiu compreender a liberdade humana, que compreendeu Deus inerente ao homem, o homem inerente a Deus. Quando eu olho, eu não sou ainda a última versão que posso. Tenho tanta coisa a buscar dentro de mim. Então, para isso, eu preciso olhar bem para as pessoas que eu deixo me influenciarem. Sabe, isso é sério. Se eu insisto numa ambiência fútil, esqueço, não vou crescer. Agora, se eu me cerco de situações e pessoas que vão me ajudar a avançar, 5 pessoas? Existe a média, né? Falando que o estudo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se a gente convive com pessoas que nos influenciam de forma negativa, a gente vai se tornando como elas. Sério isso, né? Quem são as suas 5 pessoas? Quem são as pessoas que lhe influenciam? Quem são as pessoas que você lê? Obrigado. Quem são as pessoas que você lê? Como vivem? Sabe? Isso é sério. Está aí dentro, mas se você não fizer esforço, não cresce da mesma forma como fossa, como crescem seus ossos. Vida interior é labor auxiliado pela graça. Quem não crê em Deus, descobre na vida virtuosa uma forma de controlar as indigências. Nós que cremos em Deus, temos ainda o auxílio da graça, que é toda a compreensão de fé que nós temos de que Deus nos ampara para que diariamente a gente possa superar essas indigências. Eu acredito mesmo na possibilidade de administrar essas indigências, que parte da própria conscientização delas, né? Eu acho que não pode haver uma vida cristã se não há um primeiro encontro com essa indigência, um acolhimento dessa indigência, a libertação das rejeições. Se eu vivo uma rejeição por aquilo que eu sou, se eu ainda não assimilei o ser limitado que eu sou, eu nunca vou conseguir potencializar o ser que sou.
Agora, a partir do momento que eu vivo uma experiência amorosa, que não é de condescendência, eu não vou ficar condescendente com a minha fraqueza, mas eu vou acolhê-la de forma amorosa, eu inicio então, a partir dessa graça de Deus que me auxilia, uma superação. E é um fator importante também, né? Porque não se trata só de reconhecer e de falar, por exemplo, sou uma pessoa ciumenta, sou assim. Não. Esse é o primeiro passo, mas é preciso dar o próximo, que é a transformação. Quando eu digo sou, eu estou adentrando o mistério da minha identidade. E é muito bom quando eu tenho coragem de dizer o sou àquele que está ao meu lado, porque eu vivo um comprometimento. Então, se você me reconhece ciumento, e eu sempre digo que não, dificilmente eu vou iniciar um processo de superação disso. Agora, se eu me comprometo com você, sim, eu sou mesmo, eu passo a viver um comprometimento com aquilo que eu disse a você. Então a minha identidade fica partilhada. Eu começo a sair da individualidade e passo a viver como pessoa, que é justamente o dispor de mim para dispor-me aos outros. E aí é o caminho da cura, Aí né? é o caminho da cura, porque a consciência iluminada, ela nos encaminha naturalmente para as soluções. É muito interessante quando eu identifico que muitos processos humanos ficam paralisados justamente porque eles não estão conscientes do que precisam. Então não existe superação quando não há consciência. Todo processo terapêutico parte do acolhimento daquilo que precisa ser curado. E se num processo a pessoa consegue detectar sentimentos de rejeição e tudo mais, a certeza de que nós somos amados por Deus pode ser um passo fundamental também, né? Porque a gente não tem nem mais direito de ficar sofrendo Se ele porque me um Deus quer que assim, nos ama justamente, tanto. se ele me quis assim, ele não tem dificuldade comigo assim, embora ele quer que eu traga para fora o que eu tenho de melhor, porque essa é a relação de pai e filho. Eu sempre gosto de compreender a minha relação com Deus a partir da experiência humana que me é possível. Eu não sou anjo, eu não tenho outra realidade para analisar e compreender Deus, a não ser a minha realidade humana. Então, quando eu olho um pai livre, não aquele Sim. condicionado querendo que o filho seja quem ele quer, mas quando um pai reconhece que o filho está se encaminhando para ser quem de fato ele pode ser, não pode ter alegria maior para o pai. Então ele perceber a realização daquela criatura que ele pôs no mundo. A mesma coisa nós e Deus. Toda vez que eu me encaminho para tornar-me quem eu posso ser, Deus está feliz comigo e eu acabo manifestando através da minha felicidade, da minha realização. Pois é, parece até simples, né, gente? Mas por que a gente complica tanto? A teoria é simples, viu? Mas às vezes, você sabe que até mesmo nós não temos nem o esclarecimento da teoria, a gente estuda pouco. Tem muito a ser estudado. Tem muito que ser estudado. Eu acho que o cristianismo é uma fonte inesgotável de conhecimento. Isso é fundamental. Eu ter um conhecimento para que esse conhecimento me ajude a viver. E voltando ao tema da sua fala, livres da rejeição principalmente interna, né? É aquela que eu me ofereço, que pode ter sido reforçada pela mãe, pelo pai, pela professora, por aqueles que de alguma maneira tiveram uma autoridade afetiva sobre mim. Então, quando eu me torno conhecimento, me torno consciente, porque eu não posso exigir que uma criança seja consciente disso. Sim. Mas quando eu vou assumindo a maturidade e a capacidade de identificar em mim onde é que eu me rejeito e qual é a raiz dessa rejeição, eu tenho um processo terapêutico naturalmente encaminhado. Legal. Agora, só para a gente finalizar aqui, né, a questão do ciúme, eu achei muito interessante uma fala sua, que o ciúme coloca o ciumento numa posição desfavorável, mas diante de si mesmo. Diante dele não mesmo. diante do outro, né? É muito desconfortável sentir ciúme, né? Eu posso até fazer mal ao outro com o meu ciúme, mas o principal prejudicado sou eu mesmo. Porque eu perco a paz, eu não durmo, eu fico olhando o tempo todo, eu fico investigando. Então isso é muito desconfortável viver assim. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre o nosso coração. A bênção que encoraja, que transforma, que modifica. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos que acompanham o canal. Obrigado por permitirem que eu faça parte do seu dia a dia. É muito gratificante poder compartilhar com vocês reflexões que possam ajudar em suas vidas pessoais e profissionais. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você gostou do que viu, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se beneficiar dessas mensagens.
Mais uma vez, muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até breve!